As ferrovias oferecem diversas vantagens em relação ao transporte por estradas. Por exemplo, levam mais passageiros e mais carga, com menos emissões de poluentes. Os trens são mais rápidos e confortáveis para longas distâncias e compensam financeiramente a longo prazo. Mesmo assim, no Brasil, cerca de 2/3 das cargas são transportadas por caminhões e quase ninguém viaja por trem. Por quê? Na verdade, dizer que o Brasil não tem ferrovias é, em certa medida, mentira. Com 1.575 quilômetros concluídos e a expectativa de chegar até 4.155 quilômetros em sua plena capacidade, a ferrovia Norte-Sul deve ligar o país de ponta a ponta, se tornando a espinha dorsal da logística brasileira. A ferrovia terá a missão de conectar as principais malhas ferroviárias das 5 regiões do Brasil, enquanto conecta o país desde o Pará até o Rio Grande do Sul. A ferrovia transnordestina liga o estado do Piauí aos portos de Suape, Pernambuco e Pecém, no Ceará. Com um total de 1.728 quilômetros, a ferrovia irá atravessar o Cerrado do estado do Piauí. Já a ferrovia de integração Oeste-Leste, a FIOL, ainda não está completa. Entretanto, possui um grande potencial de escoamento e redução de custos para o transporte de grãos, álcool e minérios destinados aos mercados internos e externos. A ideia é que a ferrovia faça a conexão entre o Porto Sul, no município de Ilhéus, na Bahia, e a ferrovia Norte-Sul, a FNS, em Figueirópolis, no Tocantins. Para isso, o projeto prevê que a ferrovia terá 1.527 quilômetros de extensão, atravessando e desenvolvendo diversos municípios no trajeto. No quesito abrigar trilhos, estamos bem. O Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovias e está entre as 15 maiores malhas ferroviárias do mundo. Porém, 1/3 disso não é utilizado e algumas linhas estão sucateadas. A questão não é não termos ferrovias. O problema é que temos pouco para a nossa extensão territorial e o pouco que temos não é utilizado. Os Estados Unidos, por exemplo, não é um país muito maior do que o Brasil, mas lá eles possuem 10 vezes mais linhas férreas. A Alemanha, também bem menor, tem mais trilhos. Rodovias possuem menor custo de implantação e manutenção, mas não são tão eficientes em grandes distâncias. Então, por que o Brasil não investe em ferrovias para resolver isso? A resposta está na história. Os trens já foram importantes no Brasil, principalmente no final do século XIX e no começo do século XX. Ferrovias existem desde o Segundo Reinado e o governo de Dom Pedro II incentivava a construção. Vários dos trilhos usados hoje foram construídos nessa época. Ferrovias eram usadas para transportar o principal produto de exportação do país, o café, e muitas linhas eram operadas por empresas privadas desse ramo. Quando chegou a crise de 29, que abalou a década seguinte, os consumidores estrangeiros diminuíram drasticamente suas compras do café brasileiro. E, como resultado, a produção nacional diminuiu e as companhias não tinham mais motivos para operar ferrovias. Além disso, o dinheiro acabou e a manutenção e a modernização eram necessárias. Sabe os mais de 30 mil quilômetros que temos atualmente? Então, praticamente tudo já estava construído nos anos 40. A diferença para hoje é que deixamos de usar 1/3. Na década seguinte, as ferrovias já estavam antiquadas e as concessões para as companhias estavam terminando. Em 1957, uma escolha foi tomada. A malha ferroviária passaria para as mãos do Estado, através da criação da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, a RFFSA. A nova direção poderia ser um respiro para o transporte por trilhos no Brasil. Entretanto, o presidente Juscelino Kubitschek tinha outros planos. JK queria atingir o objetivo de avançar 50 anos de desenvolvimento em apenas 5 e decidiu adotar a indústria automobilística como meio para isso. Logo, estradas, bem mais rápidas de construir do que ferrovias, foram construídas por todo o Brasil de forma vertiginosa. No governo JK, as rodovias pavimentadas triplicaram, saindo de 2,5 mil quilômetros para quase 10 mil. Os governos posteriores, que incluem a ditadura, também preferiram focar em obras rodoviárias do que conservar os velhos trilhos dos tempos do Império do Brasil. Nessa época, a figura do trem passou a representar um retrocesso, uma volta aos ideais do Império,
A República não queria isso. E os presidentes queriam um avanço. Isso faz sentido, pois alguns problemas da malha ferroviária existem desde o tempo imperial. Não havia um padrão de bitola, que é a distância entre os trilhos. Assim, tornou-se impossível fazer uma malha unificada. O governo também oferecia dinheiro de acordo com a quilometragem construída. Várias empresas construíam ferrovias com muitas curvas, apenas para ganhar mais dinheiro. Ou seja, como quase tudo no Brasil, as ferrovias eram abundantes apenas na região sudeste. Os governos seguintes defendiam uma integração do território nacional, o que seria difícil com os trilhos presentes apenas nessa seção. Dessa forma, o Brasil se tornou um país de estradas onde os passageiros pensam quase que exclusivamente em carros ou ônibus para se movimentarem. O argumento de que trilhos não dão lucro foi usado. Porém, a longo prazo e em longas distâncias, as ferrovias são bem superiores às estradas. Além disso, são muito melhores para a população que pode viajar mais em menos tempo. No meio do século XX, ninguém pensou nisso. A partir da década de 1960, as linhas deficitárias começaram a ser desativadas. Trens metropolitanos, como parte das linhas da CPTM em São Paulo ou da Supervia no Rio, restaram. O transporte quase que se extinguiu no quesito viagem intermunicipal. Um exemplo é a estrada de ferro Carajás entre o Maranhão e o Pará. As décadas de 70 e 80 afundaram o Brasil em crises e inflação, o que sugou o dinheiro que poderia ser usado nas ferrovias. Não havia interesse sequer para manter as já velhas ferrovias, quem dirá para construir novas. A RFF-SA terminou e, nos anos 90, as ferrovias novamente se tornaram propriedade privada. Atualmente, mais da metade da malha ferroviária brasileira pertence à Rumo Logística, uma companhia ligada a empresas de minérios de ferro. Outros 2.000 quilômetros são operados pela Vale. Os trens geralmente transportam ferro ou então levam soja. Para as companhias que pensam em lucro, e não na questão social da mobilidade da população, isso está de bom tamanho. Se olharmos na América Latina, não somos exceção. Muitos latino-americanos olham com inveja para os trens da Europa, cheios de passageiros e lotados de turistas durante o verão. Os trilhos ligam as capitais europeias a velocidades vertiginosas, por preços acessíveis para o cidadão comum. Tempo, preço, frequência, conforto são as principais características dos trens de alta velocidade na Europa. Aquele que liga Madrid e Barcelona percorre 620 quilômetros em apenas 2 horas e meia. De carro, demoraria mais de 6 horas. Como as estações estão no centro das cidades, a viagem é muito competitiva com relação ao avião em termos de conforto e custo de passagem. Londres e Paris estão ligadas por uma ferrovia que é percorrida em 2 horas e 16 minutos. Na Itália, é possível ir de Milão a Florença em menos de 2 horas. São 320 quilômetros. Essas conexões e velocidades não existem no continente latino. E as razões são várias. Distância, custo, a opção pelo carro e avião como meio de transporte para viajar. Tais motivos distanciaram nosso continente das viagens de trem de longa distância. Existem poucos casos, como a ferrovia entre a Argentina, Posadas, e sua vizinha paraguaia, Encarnación. Essa passagem de fronteira de 8 quilômetros é quase única, mas é muito bem utilizada pelos habitantes das suas cidades. Por que é tão difícil fazer trens rápidos de passageiros na América Latina? Se existem linhas ferroviárias aqui. Rede de trens de passageiros existem, mas não são competitivas em relação às outras opções de transporte. Os países não investem na malha ferroviária desde os anos 50, mas a falta de investimento se agravou a partir da década de 80. Na década de 1980, por diversos fatores, inclusive políticos, a rede de transporte de passageiros começou a declinar até o ponto em que estamos agora. Explica Sebastián Astroza, professor da Universidade de Concepción, no Chile, e pesquisador de questões de mobilidade do Centro de Desenvolvimento Urbano Sustentável. O trem foi obrigado a ser economicamente lucrativo, apesar de a grande maioria dos sistemas ferroviários do mundo precisar de subsídios. Trens não são rentáveis e, por isso, perdem espaço no dia de hoje. Infelizmente, ao serem a melhor opção por conta de seu espetacular impacto social, ele não atrai muito interesse. O estado das contas públicas também é chave nessa questão.
Um projeto tão caro quanto uma ferrovia grande sobrecarrega as finanças nas administrações envolvidas no desenvolvimento da ferrovia. Os serviços de longa distância de passageiros foram descontinuados fundamentalmente na década de 1990. Eram serviços muito precários e as concessionárias não tinham interesse em se dedicar a eles, disse Jorge Corro, engenheiro civil especialista em transporte ferroviário e consultor do Banco Mundial. Segundo o consultor, os países queriam reduzir seus déficits fiscais e assim abandonaram serviços de passageiros de longa distância. Trens são caros. São caros para operar, pois necessitam de equipes de apoio nas estações, mecânicos e pessoal de todos os tipos. No quesito simplicidade, é possível até mesmo que aviões sejam superiores. Isso sem levar em conta o alto custo de infraestrutura. Uma locomotiva nova custa quase 16 milhões de reais e um único vagão custa cerca de 5 milhões. A construção de trilhos para um trem de alta velocidade pode chegar a 150 milhões de reais por quilômetro. Portanto, pensemos em uma hipótese. Nessa teoria, construiremos um trem de alta velocidade entre Buenos Aires e Córdoba, duas cidades argentinas separadas por 650 quilômetros. O preço poderia superar os 85 milhões de reais. Por causa das grandes distâncias na América Latina e da baixa demanda, projetos do tipo são inviáveis. A tecnologia de construção precisaria ser muito mais barata para ser adotada e utilizada na região, acrescenta Néstor Roa, o chefe da divisão de transportes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, referindo-se às longas distâncias que separam muitas das capitais na região. Outro problema que atinge a questão, óbvio, é a corrupção. Desvio de recursos, uso de empresas vinculadas ao poder político, licitações fraudulentas e superfaturamento. Tudo joga contra as ferrovias. E isso acontece muito na América Latina. São muitas infraestruturas que não foram desenvolvidas por causa da corrupção e algumas que levam décadas para serem concluídas pelo mesmo motivo, diz Jimena Blanco, chefe do Departamento de Análise Latino-Americana da consultoria de risco Verisk Maplecroft. Também existe a opção dos projetos pararem simplesmente porque o governo muda. Os maiores casos de corrupção na América Latina estão intimamente ligados a grandes obras e infraestrutura. A Operação Lava Jato, os escândalos da Odebrecht na Colômbia, Peru e outros países são exemplos disso. Todas as principais economias da América Latina, incluindo o Brasil, possuem um alto ou extremo risco no índice de corrupção da Verisk Maplecroft. Além disso, os projetos ferroviários enfrentam a concorrência do avião, cujos preços são bem mais acessíveis do que outrora. Na Europa, quando o avião começou a se popularizar, os países já tinham uma malha ferroviária de passageiros. Isso não aconteceu na América. Por isso, os trens são muito mais usados aqui para o transporte de carga. Ainda assim, existem alguns serviços chamados de trens sociais. São serviços de baixa velocidade e baixa frequência que atendem às necessidades de pessoas com baixa renda, para quem a questão do tempo de viagem não é importante e que demoram horas para chegar ao destino, disse Jorge Corro, do Banco Mundial. Será que é possível usar os trilhos que já existem para trens mais modernos e rotas mais rápidas? Os trens de carga, que já estão ativos, atravessam rotas adaptadas ao transporte de minerais, cereais ou materiais de construção. Esse tráfego não precisa de altas velocidades. O que importa é a pista aguentar o peso máximo possível dos vagões. A velocidade costuma ser de 50 ou 60 km por hora. Ou seja, é viável que um trem de passageiros utilize esses trilhos já existentes, mas ele só andaria um pouquinho mais rápido do que esses de carga. Dá para viajar a 80 km por hora no máximo, mas o trem não chegará a 150 por hora. Atingir as velocidades de trens de alta velocidade, no entanto, é impossível. A essa velocidade, um trem não é competitivo nem com ônibus, muitos dos quais circulam em rodovias expressas, nem com carros, nem, é claro, com companhias aéreas de baixo custo. Então, usar os trilhos já existentes de carga também não é uma boa. Já entendemos por que, historicamente, o Brasil e a América Latina não investiram nas ferrovias. Agora, e hoje? Por que não investimos, então, na construção de novas ferrovias? Um transporte mais rápido, mais barato, menos poluente
poderia impulsionar a infraestrutura brasileira e reduzir os gargalos logísticos do Brasil. Então, por que as ferrovias que, na teoria, trariam tais benefícios não decolam no país? O principal fator é a falta de continuidade nos projetos de planejamento logístico do país. Novas ferrovias envolvem um projeto de longo prazo. Esse plano é prejudicado pelas trocas de governo do Brasil, fator que já citamos aqui. As trocas normalmente significam o abandono de projetos antigos em nome de renovação da agenda. Outro problema, segundo Raymond Atkins, ex-conselheiro do Surface Transportation Board nos Estados Unidos, é que o prazo das concessões ferroviárias no Brasil é curto. Atualmente dura 30 anos. Pode parecer muito, mas esses projetos necessariamente são de longo prazo e precisam de mais tempo. O planejamento de uma ferrovia para Atkins é algo feito em torno de 60 ou 70 anos. Por outro lado, em 2018, representantes do mercado se mostraram otimistas quanto à possibilidade de renovar antecipadamente as concessões que venceriam em 2028. Vários presidentes de empresas que comandam ferrovias disseram acreditar que a renovação antecipada destravaria investimentos importantes no setor. O impulso, no entanto, não é suficiente para resolver a grave crise logística do Brasil. Venilton Tadini, presidente executivo da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, a ABDIB, lembra que, apesar do esforço e das boas intenções, o país está há 30 anos sem nenhum tipo de planejamento estratégico. Uma rede ferroviária ampla e interligada beneficiaria todo o progresso produtivo e o escoamento das exportações brasileiras. Um estudo do diretor do professor Gessner Oliveira, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e do diretor Fabiano Pompemeyer, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou um dado alarmante. As ferrovias representam apenas 15% da estrutura de transportes no Brasil. Um percentual bem baixo. A predominância do transporte rodoviário, que está em 65% do total, traz muitos malefícios. O transporte rodoviário atrapalha o trânsito nos grandes centros, é mais poluente, deixa empresas mais suscetíveis a roubos de carga, custa mais e provoca mais acidentes. Por exemplo, um vagão graneleiro comporta, em média, 100 toneladas de grãos. Um caminhão bitrem inteiro não carrega metade disso. Mesmo assim, o Brasil tem mais de 300 mil quilômetros de rodovias, enquanto há apenas os humildes 30 mil de ferrovias. Com uma substituição gradual do transporte agrícola pelo sistema ferroviário, a economia estimada seria de 30% de acordo com o exame. A substituição também acarretaria uma economia de 15,8 milhões de reais ao ano gastos com acidentes de trânsito. O impacto de menos caminhões circulando seria impressionante. Além disso, na situação atual, o transporte rodoviário é responsável por 95% das emissões de gás carbônico e o transporte ferroviário representa apenas 5%. A questão das ferrovias é complexa em nosso país. Elas existem. No entanto, são pouco utilizadas e não estão em sua melhor forma. Há muito, mas muito, o que expandir nesse quesito. Você aí. Você acha que nossa vida seria mais fácil caso existissem trens por todo o território nacional? Só de imaginar que o trânsito seria menor, nossa, eu já fico feliz, pacas. Até a próxima.